Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quando foi que você ficou mais de 1 hora sem olhar o celular? Sem pegar ele, sem abrir o Instagram, sem entrar no TikTok, sem checar as notificações? Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente faz tempo. Eu comecei a prestar atenção nisso na minha vida. Eu acordava, eu já pegava o celular. Antes de dormir, eu pegava o celular. No meio do dia, celular. Eu ia fazer alguma coisa importante, mas aí eu já pensava, vou só dar uma olhadinha rapidinho. E quando eu via, meia hora já tinha passado. E isso começou a me assustar, porque sem perceber, eu tava vivendo menos, passava o dia rolando o feed. Então hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que pouca gente percebe, que o excesso de celular tá roubando a nossa vida. Hoje em dia o celular virou quase uma extensão do nosso corpo. A gente acorda e a primeira coisa que faz é olhar ele, nem bom dia para a própria vida a gente dá. É Instagram, é TikTok, é mensagens, é notificações. Isso parece normal porque todo mundo faz. Mas quando você para pra pensar, eu acho que é até meio assustador. Porque a gente passa horas e horas da nossa vida olhando para uma tela. Horas essas que poderiam estar sendo usadas para coisas muito mais produtivas. Para viver experiências, para aprender coisas novas, para construir algo, para descansar de verdade. Mas em vez disso a gente tá lá rolando a tela. E muitas vezes a gente nem se sente bem fazendo isso. Uma coisa que eu comecei a perceber foi que quanto mais tempo eu passava no celular, mais cansada mentalmente eu ficava. Mesmo sem fazer nada, sabe aquela sensação de passei o dia fazendo nada, mas estou exausta? Isso acontece porque o celular sobrecarrega a nossa mente. Vídeo atrás de vídeo, informação atrás de informação, é muito estímulo atrás de estímulo. Nosso cérebro não foi projetado para processar tanto estímulo o tempo inteiro. Então ele fica cansado, mas ao mesmo tempo a gente continua rolando a tela. Eu acho que um outro grande problema do celular é a comparação. Você entra no Instagram, por exemplo, de repente você começa a ver uma menina com a vida perfeita, outra viajando, outra com o corpo perfeito, outra com relacionamento perfeito. E mesmo sabendo que aquilo ali é só uma parte da realidade, a gente começa a se comparar. E sem perceber, a gente começa a se sentir insuficiente. Você olha para sua própria vida e pensa, por que a minha vida não é assim? Mas a verdade é que ninguém posta os dias normais. As pessoas selecionam o que elas postam. Ninguém posta as inseguranças, ninguém posta os momentos difíceis. A gente acaba comparando a nossa vida real com a vida editada das pessoas. O celular também funciona quase como um vício, porque os aplicativos são feitos para isso. Cada curtida, cada vídeo novo, cada notificação, tudo isso libera dopamina no cérebro, que é o hormônio do prazer. Então o nosso cérebro começa a querer mais e mais estímulo. Por isso é tão difícil parar de rolar a tela, porque sempre parece que o próximo vídeo vai ser ainda mais interessante. E quando você percebe, já se passaram 1, 2, 3 horas. Quando eu percebi tudo isso, eu comecei a fazer pequenas mudanças. Nada muito radical, mas coisas que ajudam bastante. Primeiro, não olhar o celular assim que acordar. Eu percebi que quando eu começava já o dia nas redes sociais, minha mente já começava cheia. Então eu comecei a criar uma regra. Nos primeiros minutos do meu dia, nada de celular. Outra coisa foi diminuir o tempo nas redes sociais. Não significa parar de usar, mas usar de forma mais consciente. Às vezes a gente abre o celular sem nem perceber que abriu. Então eu comecei a perguntar para mim mesma, por que eu tô pegando o celular agora? Outra coisa que eu fiz para mudar a perspectiva foi voltar a viver os momentos sem pensar em registrar tudo. Sem fotos, sem vídeos, só vivendo. Porque eu percebi que muitas vezes a gente tá tão centrado em registrar o momento que esquece de viver ele. E quando você começa a passar mais tempo fora da tela, você percebe que o mundo real é muito mais interessante. Mas, e o que eu quero dizer com tudo isso é que o celular, ele não é um vilão. Ele pode ser incrível. A gente aprende coisas, se conecta com pessoas, se inspira.
Mas quando ele começa a controlar o nosso tempo, nossa atenção e a nossa mente, aí vira um problema. Então talvez o glow up que muita gente precisa talvez nem seja uma rotina nova, um produto novo, talvez seja só um pouco menos de tela e um pouco mais de vida real.